Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje, domingo, dia de reflexão livre, eu quero fazer esse vídeo em cima de uma frase do Paulo Freire, grande Paulo Freire, que disse o seguinte: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, certo? Fantástico. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E aí eu me lembro de uma história de um dia que eu estava dando aula e eu vou contar esse exemplo porque eu acho que esse exemplo vai, né, elucidar. Olha lá, ó o senhor Frederico, meu cachorrinho, mexendo na câmera. Ele fica passando aqui, ó, ele fica batendo no pedestal. Ê, Frederico, vou dar um beijo em você. Então, veja bem, eu vou falar esse exemplo, né, que aconteceu comigo, com um aluno, que ele vai elucidar totalmente essa frase do Paulo Freire. Eu estava dando aula e eu estava explicando sobre um tema filosófico. E depois, então, era uma aula antes do intervalo. E aí, quando deu o sinal para o intervalo, o aluno veio e falou assim para mim: ah, professor, eu sou muito burro, eu não entendo essas coisas, não entendo isso aí. Eu falei, mas é só você me perguntar, que eu explico de novo. Não, professor, não adianta, eu não entendo. Essas coisas não iam na minha cabeça. Sou burro, sou burro. Falei assim para ele. E aí, eu sabia que ele mexia com... trabalhava numa oficina. Ele era, tipo, sabe, meio que aprendiz lá, gostava muito disso, não sei o quê. Eu fiz assim, você não quer que eu explique de novo? Não, eu sou burro, não entendo essas coisas. Aí me veio assim, tipo, eu falei assim pra ele, deixa eu te falar um negócio. Eu amanhã preciso levar meu carro na oficina, porque tá com barulho lá, e de fato tava com barulho. E eu ia levar o carro pra oficina mesmo. Aí eu falei, você não quer dar uma olhada pra mim? Pelo menos, né, eu não vou, de repente alguma coisa simples que eu nem precise ir pra oficina. Não, professor, vamos lá que eu vejo. Ficou todo contente de poder ir lá ver o carro comigo. Aí eu fui até o pátio da escola, onde fica meu carro, e aí ele abre o capô, professor, abriu o capô, ergueu o capô, dei partida, pô, o carro fez o barulho que tava fazendo, um barulhinho diferente lá, aí ele falou, pode desligar, desliguei, professor, é isso aqui, eu já nem lembro mais, tá vendo? Né? Não é minha área, não entendo de mecânica, ele explicou o que era lá, era uma coisa muito simples, mas precisava realmente ir para a oficina, mas era simples. Aí fechou o capô, a hora que fechou o capô, eu virei para ele e fiz assim, viu, agora me responde uma coisa. Aí ele ficou me olhando, eu falei assim, agora diante do meu carro, quem que é burro? Eu ou você? Aí ele fez, não, professor, é diferente. Eu falei, não é diferente. Não é diferente. Você concentrou o seu saber para a mecânica. Não que você tenha que desprezar os outros saberes. Eu falei para ele. Você pode, por exemplo, não gostar de literatura. Você pode não gostar de ler, mas não despreze. Não despreze a literatura. Leia. Tenha o hábito de ler. Queira desenvolver a interpretação de textos na aula de literatura, por exemplo. Faça isso. Quando você estiver tendo aula de filosofia comigo, queira também interpretar os textos filosóficos, ainda que você considere uma atividade que você não se identifica e que você acha que é difícil. Mas, sabe, beba um pouco das outras áreas também, que elas vão te ajudar. Inclusive para quando você for desenvolver, você curte mecânica, você quer ser mecânico, não quer? Quero, professor, quero, eu amo. Eu falei, pois é, você concentrou o seu saber para isso. Então não há saber mais ou saber menos. Não é porque eu estou falando de um texto filosófico que eu sei mais que você. Talvez eu consiga discorrer mais sobre um texto filosófico, mas você consegue fazer muito mais em relação à mecânica, e eu não. Eu posso fazer mais quando eu estiver discorrendo sobre algo filosófico, e você faz muito mais quando você, por exemplo, me explica sobre o que está acontecendo com o meu carro. Então não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E aí eu falei para ele, então, mas não despreze os outros saberes. Você, de repente,
aproveite da literatura, né, e dê o seu melhor ali. Porque amanhã ou depois, isso vai te auxiliar na hora que você for desenvolver o que você quer fazer, por exemplo, que é trabalhar com a mecânica, na hora que você tem que ler um manual de um carro. Né? Porque, os carros vão se modificando e vão surgindo novos componentes, por vezes o mecânico ele tem que se atualizar, não é verdade? Então ele precisa se orientar, para se orientar ele precisa saber interpretar, inclusive interpretar aquilo que veio de fábrica, o que veio escrito, as instruções e assim por diante. Então você está vendo? Algo que de repente, por que eu vou usar isso? Eu quero ser mecânico. Vai usar. Uma hora ele vai usar. Pode ser que não seja a área onde ele quer concentrar a sua força e a sua energia, mas não significa que aquela área não possa acrescentar e contribuir para a área na qual eu quero concentrar minha força e minha energia, eu quero dedicar o meu saber. Então, há saberes diferentes e a gente pode beber de todos eles. Quando a gente entende isso, a gente valoriza sempre o outro e a gente também bebe dos outros conhecimentos, apesar da gente concentrar a nossa energia, e a gente não se desvaloriza. A gente percebe que existem saberes diferentes e que, portanto, eu também sei alguma coisa. Então a gente para de querer se diminuir e se menosprezar diante das pessoas, e isso compromete a nossa autoestima. Quando a gente entende dessa forma, a gente começa a ver beleza no nosso eu. A gente começa a perceber onde a gente concentrou a nossa energia. E, portanto, a gente começa a perceber valor em nós. Porque, por vezes, a gente fica sempre nessas comparações com os outros, e fazendo as comparações com os outros, a gente mede a nossa vida a partir do outro, e sempre no comparativo com o outro. Então, quer dizer, a minha vida é medida sempre a partir do outro e eu não me olho comigo mesmo, quem de fato eu sou e o valor que eu tenho guardado e cravado em mim. Aí quando a gente começa a quebrar com isso, quando a gente começa a entender isso, então aí a gente começa, na verdade, a gente vai se resgatando aos pouquinhos. E isso é fundamental e essencial. Esse resgate do nosso valor, esse resgate de nós mesmos, automaticamente vem também a autoconfiança que é tão necessária. Quantas vezes as pessoas se tornam inseguras porque elas não confiam em si mesmas? Então é aí que vem a insegurança e vem trazendo outros, outros problemas por tabela, por consequência, outras situações complicadas, carência, baixa autoestima, e uma coisa vai agravando a outra. Vamos fazer isso na nossa vida? Vamos montar essas pequenas peças e esses pequenos pedacinhos para que a gente possa edificar o nosso próprio eu? A gente possa se valorizar, ao invés de a gente ficar sempre se comparando e, consequentemente, sempre se diminuindo, sempre se menosprezando? Está na hora da gente se dar valor. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.